Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou conversar com você a respeito dos nossos dois lobos. Vamos lá? Meu nome é Celso Kessler, sou mentor de vida, mentor de desenvolvimento pessoal, terapeuta holístico, mentor de carreira, mentor de homens e mulheres. Então, vamos ao vídeo. Quem são os nossos dois lobos? Vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho um lobo, o lobo do pessimismo e o lobo do otimismo. Ok? Então aqui o que acontece é o seguinte. Quem eu decido olhar? O pessimista ou o otimista? O lobo pessimista ou o lobo otimista? É esse o detalhe. Para qual lado eu desejo olhar? Para o pessimismo ou para o otimismo? Então, vou dar um exemplo aqui para você. Outro dia o mentorado chegou para mim e falou assim, pô, professor, é o seguinte, eu era o cara para aquela vaga. Tudo certo, eu fiz tudo, etc e tal. Fui lá, fiz a entrevista. E o que acontece? Eu era o cara para aquela vaga. O cara me perguntou, eu sabia tudo. O meu perfil literalmente estava olhando para aquela vaga. Estava claro para aquela vaga. Eu falei, pô, legal, então significa que você conseguiu um novo emprego? Ele falou, não. E eu fiquei pé da vida, por quê? Porque o cara mandou uma mensagem para mim dizendo, olha, infelizmente nós escolhemos outra pessoa, mas você continua no nosso banco de dados aqui, quando no momento que a gente precisar, numa outra oportunidade, a gente pode te chamar. E eu fiquei pé da vida, enfim, esbravejei, pô, legal. Eu falei, então, vamos lá. E aí, e o que você aprendeu com isso? Ah, professor, tô chateado, fiquei muito irritado com aquilo. Eu falei, bom, e ele ficou, naquele momento, ficou reclamando. Eu falei, bom, tem duas coisas no meio disso tudo aí. Primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Sentir mesmo. Sentir, literalmente, sinta. Ficou com raiva? Sinta. Esse é o detalhe. Por que eu estou falando isso? Porque é simples. O que acontece é o quê? Muitas vezes a gente reprime um sentimento. E quando a gente reprime esse sentimento fica dentro da gente. A gente fica ruminando. Aquilo fica lá enroscado na gente. Né? E aí eu falei, bom, existe o seguinte. Você pode simplesmente continuar com essa linha de pensamento. Tá? E tá tudo bem. Não tem nada de errado. É apenas uma escolha. Ou você pode fazer o seguinte, olhar para o lado otimista. Como lado otimista? E aí ele continuou reclamando, mas eu era o cara que estava para aquela vaga e tal. Você pode continuar reclamando. E na verdade não vai resolver nada. É esse o detalhe. Porém, você pode olhar para o lado positivo. Qual é o lado positivo? O lado positivo é simplesmente você olhar para a seguinte situação e pensar da seguinte maneira. Por exemplo, existe, se o Criador me fechou essas portas, significa que muitas outras portas poderão se abrir e muitas outras portas estarão abertas. Então, o que eu quero dizer nesse simples vídeo é o seguinte. Qual dos dois lobos você quer alimentar? O lobo do pessimismo ou o lobo do otimismo? O lobo, o lado do pessimista ou o lado do otimista? O otimista, quando ele cair, ele simplesmente vai ver o seguinte, ele vai olhar para aquela situação e falar assim, puxa vida, o que eu posso aprender com esse tombo? Um outro exemplo clássico, você já deve ter saído da tua casa e aí o que aconteceu foi o seguinte, você esqueceu a chave do carro, por exemplo. Aí você tem que voltar. E quando a gente volta para pegar a chave, a gente fica com raiva daquilo. Ou você pode simplesmente ir agradecer. Agradecer por quê? Porque você não saiu naquele momento. Talvez você não tenha saído, aí você vai lá e, putz, esqueci de tirar o ferro da tomada. Esqueci de desligar o computador. Esqueci de fechar o gás. Ou às vezes, simplesmente,
são os anjos, é o Criador dizendo para você, desacelera. E às vezes você vai trilhar um caminho naquele dia mais leve. Talvez, quem sabe, você atrasando, você não possa evitar alguma coisa desagradável. Então, são essas coisas que a gente pode simplesmente olhar. Ou a gente alimenta o lado positivo, ou a gente alimenta o lado negativo. Ou a gente alimenta o lobo positivo, ou a gente alimenta o lobo negativo. Qual dos dois lobos você quer alimentar? Eu vou ficando por aqui. Faz o seguinte, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo. A gente pode ajudar muitas outras pessoas que estão precisando desse conteúdo. E faz o seguinte, curta o meu canal, me siga e sempre que eu postar um novo vídeo, você vai receber uma notificação, você vai receber uma informação do meu vídeo aí e das minhas publicações. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você quiser aprender a desenvolver, ter autoestima, se superar, entender como é que você consegue se superar, eu estou à disposição, pode entrar em contato comigo. Eu sou mentor de vida e mentor de desenvolvimento pessoal, mentor de carreira. Eu estou à sua disposição. É isso aí, um grande abraço. Força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude, muito otimismo. É isso aí, um grande abraço. Vejo você no próximo vídeo. Valeu.